Um novo dia se inicia e eu quero que você preste atenção. As palavras mais poderosas já ensinadas por Jesus ecoam até hoje. O Pai Nosso. Não são palavras humanas, são palavras do Filho do Deus vivo, do Criador dos céus e da terra, que nos entregou um caminho direto para falar com o Pai. Quando Jesus disse, Pai Nosso que estás nos céus, Ele abriu para nós a porta da intimidade. Nos mostrou que não somos órfãos, que não estamos sozinhos, mas que temos um Pai Celestial que governa sobre tudo. Cada frase dessa oração é uma chave, é um segredo, é uma revelação que pode mudar completamente a forma como você vive o seu dia. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, o Pai Nosso vai se tornar mais do que palavras para você. Vai se tornar vida, vai se tornar direção, vai se tornar força espiritual. E eu já te peço, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a palavra que vamos compartilhar aqui tem poder para transformar a sua caminhada de fé. Essas palavras são mais que um começo de oração, são um lembrete de identidade. Quando dizemos Pai Nosso, estamos reconhecendo que não caminhamos sozinhos, que pertencemos a uma família espiritual, que existe um Deus que nos acolhe, nos ama e nos guarda. Santificado seja o teu nome. É colocar Deus no lugar mais alto antes de qualquer coisa. É declarar que nada será maior do que Ele em nossa vida. Ao iniciar o dia assim, entregamos o controle, quebramos o orgulho e convidamos o Senhor para habitar nos nossos pensamentos e passos. É um ato de dependência. É como abrir a janela e deixar a luz entrar. E aqui começa a nossa jornada de reflexão. O Pai Nosso não é apenas uma oração repetida, mas um guia diário de vida, um mapa espiritual que nos ensina a viver o hoje com a certeza do cuidado divino. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, Ele não lhes deu uma fórmula para impressionar, mas um caminho para se conectar. O que vemos em Mateus 6, 9 e 13 é a estrutura perfeita de uma vida que depende de Deus. A primeira palavra já é revolucionária, Pai. Porque o Deus que criou o universo não é distante, não é um tirano, não é uma ideia fria. Ele é Pai e isso muda tudo. Ele não é apenas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o nosso Pai, próximo, presente, acessível. Ao dizer nosso, Jesus quebra o individualismo e nos lembra que a fé é comunitária. Não é meu Pai apenas, mas Pai Nosso. É família, é corpo, é comunhão. Logo no início já somos confrontados a viver em amor, em unidade, em consciência de que não estamos sozinhos e logo em seguida que estás nos céus. Isso nos coloca em perspectiva. Ele é Pai, mas é também soberano. Ele está nos céus, acima das circunstâncias, além do que os olhos alcançam. É Pai íntimo e, ao mesmo tempo, Rei eterno. Essa combinação nos protege de duas armadilhas. A de achar que Deus é tão distante que não se importa, ou a de pensar que Ele é tão próximo que se torna banal. Ele é Pai amoroso e Senhor soberano. E quando seguimos, declaramos, santificado seja o teu nome. Aqui está a essência, colocar Deus no lugar mais alto do coração, reconhecer que seu nome não é comum, não é como outro qualquer, mas é santo, separado, digno de honra. Começar o dia santificando o nome de Deus é começar o dia com adoração, é alinhar o coração para dizer, Senhor, antes de qualquer coisa, eu reconheço quem Tu és. E como precisamos desse alinhamento? Porque quantas vezes acordamos já tomados pelas preocupações? A mente já dispara, contas, prazos, problemas, relacionamentos, medos, notícias. Mas quando abrimos os lábios para dizer Pai Nosso, santificado seja o Teu nome, estamos mudando o foco. Estamos lembrando que o centro do universo não é o nosso problema, mas o nosso Deus. E quando Ele está no centro, tudo o mais encontra seu lugar. É como colocar uma pedra firme no rio.
A corrente continua correndo, mas aquela pedra não se move. Logo em seguida, Jesus nos ensina: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que palavras fortes! Aqui está o coração da oração. Não é pedir que Deus realize todos os nossos desejos, mas é pedir que o céu governe a terra. É dizer: Senhor, antes de impor minha agenda, eu submeto minha vida à tua vontade. E essa entrega é libertadora. Porque, sejamos honestos, quantas vezes nossa vontade nos levou a becos sem saída? Quantas vezes o nosso eu quero trouxe dor, frustração, perda? Mas quando pedimos que a vontade de Deus seja feita, estamos abrindo mão do controle ilusório para confiar no plano perfeito. É como trocar um mapa rabiscado pelo projeto original do Criador. E aqui cabe um ponto importante. Essa vontade não é apenas geral, é também diária. Quando acordamos e oramos assim, estamos dizendo: Senhor, guia as minhas conversas, minhas decisões, meus pensamentos de hoje. Estamos convidando o reino a se manifestar no cotidiano, no trabalho, no lar, nos relacionamentos, nos pequenos detalhes. É trazer o céu para dentro da rotina. Imagine como seria diferente se antes de cada decisão, antes de cada reação, houvesse essa lembrança: seja feita a tua vontade. Quantos conflitos seriam evitados, quantos erros seriam poupados, quanta paz seria mantida. E então, Jesus nos conduz a um pedido simples e profundo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que humildade há nessas palavras! Não é pedir a abundância do amanhã, não é exigir riquezas, mas é confiar que Deus proverá o necessário para o hoje. Isso nos ensina duas lições: gratidão e dependência. Gratidão, porque reconhecemos que o pão que temos vem de Deus. Dependência, porque não pedimos para estocar para a vida toda, mas para confiar diariamente. Assim como o maná no deserto, o pão espiritual é dado na medida do dia. E como precisamos desse pão, não apenas o alimento da mesa, mas o alimento da alma, a palavra, a presença, a força. Quantas vezes tentamos viver de reservas espirituais, de experiências passadas, e nos esquecemos que a vida cristã é um relacionamento diário. O pão de ontem não sustenta o hoje. É aqui que muitos tropeçam. Querem acumular fé, mas não querem cultivar fé. Querem lembranças de milagres, mas não querem viver novos milagres. Querem contar histórias do passado, mas não querem experimentar o presente. O Pai Nosso nos ensina a buscar diariamente. É hoje, é agora, é cedo, é de manhã. Não adie a oração, não deixe para depois. O sustento vem quando abrimos a boca e o coração para pedir. E segue: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui está talvez a parte mais desafiadora, porque todos nós temos dívidas espirituais diante de Deus. Todos nós pecamos, falhamos, erramos. Reconhecer isso já é um passo de humildade. Mas Jesus vai além. O perdão recebido deve ser o perdão oferecido. Não podemos pedir a Deus misericórdia se não estamos dispostos a liberar misericórdia. Começar o dia assim é essencial. Porque se não perdoamos, carregamos pesos. Se não perdoamos, começamos o dia já amarrados. O rancor é como corrente, o ódio é como veneno. E como alguém pode viver em liberdade se insiste em carregar prisões internas? Perdoar não é esquecer, não é ignorar a dor, mas é decidir não se prender a ela. É entregar a justiça a Deus. É soltar o ofensor das nossas mãos e colocá-lo nas mãos do justo juiz. E quando fazemos isso logo pela manhã, o coração respira. Não existe oração verdadeira sem perdão, porque o Pai é amor. E quem fala com Ele precisa refletir esse amor. E Jesus conclui: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa parte é um grito de dependência. É reconhecer que sozinhos não resistimos, que
precisamos da ajuda do alto para vencer as tentações. Todos os dias, pela manhã, precisamos dessa oração, porque o mal não tira folga, a tentação não descansa. O inimigo não espera você se preparar para atacar, ele já está à espreita. Mas quando buscamos a Deus cedo, pedimos livramento, pedimos proteção, pedimos discernimento. E Ele, como Pai fiel, não nos abandona. Ele nos guarda, nos fortalece, nos guia pelo caminho seguro. E assim a oração termina com exaltação, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É como se fechássemos o círculo. Começamos reconhecendo o Pai, terminamos reconhecendo seu reino e poder. A oração começa e termina em Deus. E esse é o segredo de um dia abençoado. Começar em Deus, terminar em Deus, viver em Deus. Agora pense comigo. Quantas vezes você já orou o Pai Nosso mecanicamente? Quantas vezes repetiu sem refletir? Mas hoje o Espírito Santo está te convidando a olhar para cada palavra como alimento, como direção, como revelação. Essa oração é uma chave para começar o dia debaixo da graça. É como colocar uma armadura antes de sair para a batalha. Quem começa o dia assim não caminha desprotegido. E talvez você me diga, mas eu não sei orar bonito. Não precisa. O Pai Nosso não é sobre palavras bonitas, é sobre coração sincero. É sobre reconhecer quem Deus é, pedir o necessário, buscar o perdão, liberar perdão, pedir livramento e render glória. Isso qualquer filho pode fazer. E você é filho, você é filha. Então, ao iniciar o seu dia, não abra mão dessa prática. Não abra mão de dobrar os joelhos, não abra mão de elevar a voz, não abra mão de declarar, Pai Nosso que estás nos céus. Porque quando fazemos isso, estamos nos lembrando de quem somos e de quem Ele é. Estamos reconhecendo que o controle não está em nossas mãos, mas nas dele. Estamos escolhendo depender. E aqui está o segredo. Essa oração não é apenas repetição, é transformação. Quem ora assim, muda por dentro. Quem ora assim, aprende a confiar. Quem ora assim, caminha leve. Quem ora assim, enfrenta o dia, não na força do braço, mas na força do espírito. Talvez você esteja cansado de começar o dia no piloto automático. Talvez acorde já pesado, já ansioso, já desanimado. Hoje o Senhor está te chamando para mudar isso. Comece diferente. Comece buscando o Pai. Coloque Ele em primeiro lugar. Faça do Pai Nosso não uma reza, mas uma confissão de vida. E assim, meu irmão, minha irmã, você vai perceber que o dia muda. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você mudou. A oração não é uma mágica para alterar circunstâncias, é uma chave para transformar o coração. E um coração transformado enxerga o problema de outra forma, enfrenta a luta com outra força, caminha no vale com outra esperança. Então, hoje, decida. Eu vou começar meu dia com o Pai Nosso. Decida. Eu vou colocar Deus no centro. Decida. Eu vou depender dele em tudo. E você verá frutos. Você verá paz em meio ao caos. Verá provisão em meio à escassez. Verá perdão em meio à dor. Verá livramento em meio à tentação. Essa é a vida que Jesus nos convida a viver. Não é sobre palavras, é sobre relacionamento. Não é sobre religião, é sobre comunhão. Não é sobre rito, é sobre intimidade. O Pai Nosso é um convite para isso. E agora, quero orar com você. Pai amado, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Tu és o nosso Pai e eu te santifico em minha vida. Que o Teu nome seja exaltado em cada passo, em cada decisão, em cada palavra que sair da minha boca. Senhor, venha o Teu reino sobre mim e sobre a minha casa. Que a Tua vontade seja feita em minha vida, assim como é perfeita no céu. Dá-me o pão de hoje, o sustento da mesa e o alimento da alma. Perdoa os meus pecados, Senhor, e ensina-me a perdoar aqueles que me feriram, para que eu caminhe leve, livre de rancor.
Não me deixes cair em tentação, mas livra-me de todo mal, de toda armadilha, de todo laço do inimigo. Guarda a minha mente, os meus passos, a minha família, e que em tudo o teu reino, o teu poder e a tua glória sejam manifestos. Hoje eu inicio o meu dia na tua presença e declaro: tu és o centro, tu és o sustento, tu és a minha vitória. Em nome de Jesus, amém. Aqui está a verdadeira chave do equilíbrio. Começar o dia pedindo que o céu toque a terra. Quantas vezes acordamos com a vontade de fazer tudo do nosso jeito, de tomar atalhos, de forçar resultados. Mas a oração ensina: Senhor, que o teu reino esteja acima da minha pressa, que a tua vontade seja maior do que os meus planos. Quando colocamos isso em prática, o dia pode até ser cheio de desafios, mas a paz reina, porque sabemos que nada acontece fora do cuidado daquele que governa todas as coisas. Essa frase de Jesus no Pai Nosso não é apenas um enfeite de oração, é a própria essência de um coração que deseja viver em sintonia com o céu. Porque há algo profundo aqui. A terra tem os seus ruídos, mas o céu tem a sua melodia. E viver de acordo com a melodia do céu é o que dá sentido à vida. O problema é que muitas vezes a pressa se torna o nosso Deus. Acordamos já atrasados, já ansiosos, já correndo, e nem percebemos que estamos tentando moldar o dia à força. Queremos que o mundo gire conforme o nosso desejo, mas esquecemos que há uma vontade maior, perfeita e agradável, que já foi desenhada por Deus antes que o sol nascesse. Paulo nos lembra em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que existe uma vontade de Deus para cada detalhe do dia. Não é só sobre os grandes projetos da vida, mas sobre cada conversa, cada decisão, cada escolha aparentemente pequena. Quando oramos: venha o teu reino, estamos declarando que o governo de Deus está acima das nossas preferências. É como abrir mão da direção do carro e dizer: Senhor, guia tu. E isso não é fácil, porque a nossa carne gosta de controlar, gosta de planejar cada passo, gosta de acreditar que sabe o que é melhor. Mas essa oração é um ato de rendição. É como se disséssemos: eu tenho planos, mas o Senhor tem propósito. Eu tenho desejos, mas o Senhor tem destino. Eu tenho ansiedade, mas o Senhor tem paz. E é aqui que o céu toca a terra. Porque pense comigo, quantas vezes a nossa vontade nos levou a lugares de frustração? Quantas vezes escolhemos atalhos que pareciam rápidos, mas que no fim nos custaram caro? Quantas vezes insistimos em relacionamentos, negócios ou caminhos que pareciam certos, mas que se mostraram enganosos? O coração humano é enganoso, como diz Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? É por isso que precisamos entregar nossa vontade ao Pai, porque Ele conhece o futuro, Ele já viu o amanhã. Ele sabe o que vai nos ferir e o que vai nos fortalecer. Começar o dia pedindo que o céu toque a terra é, na prática, trocar a ansiedade pela confiança. É acreditar que o reino de Deus não é um conceito distante, mas uma realidade que pode se manifestar na sua rotina. É pedir que o amor do céu se manifeste nas suas palavras, que a justiça do céu se manifeste nas suas decisões, que a paz do céu se manifeste nas suas reações. É levar para o cotidiano a essência do reino. Mas vamos ser honestos. Quantas vezes o nosso primeiro impulso é o oposto disso? Quantas vezes acordamos já dizendo: hoje vai ser do meu jeito, hoje eu vou fazer acontecer, hoje eu não dependo de ninguém. E é exatamente aí que nos perdemos, porque esquecemos que a nossa força é limitada, mas a de Deus é infinita. Isaías 40:29-31 declara: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Ou seja, quem espera no Senhor recebe forças renovadas, mas quem corre sem Ele, cedo ou tarde desaba. E o que significa, afinal, venha o teu reino? Significa desejar que a autoridade de Deus governe em todas as áreas da vida. O reino de Deus não é apenas um lugar, é o governo dele no coração. Jesus disse em Lucas 17:21, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Isso mostra que o reino já pode ser experimentado agora, dentro de nós. Quando deixamos Deus reinar, o céu já começa a se manifestar na terra através da nossa vida. O céu toca a terra quando um coração escolhe perdoar em vez de odiar, quando uma boca escolhe abençoar em vez de amaldiçoar, quando uma mente escolhe confiar em vez de desesperar. É interessante perceber que Jesus nos ensina a orar no plural. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é apenas sobre mim, é sobre nós. É sobre a coletividade, sobre desejar que a vontade de Deus se manifeste não só na minha vida, mas também na vida dos outros, na sociedade, no mundo. Isso amplia a nossa visão e nos tira do egoísmo. Não é apenas que o teu reino venha sobre mim, mas que o teu reino venha sobre nós. Isso nos lembra que a fé é comunitária, que não somos ilhas isoladas, mas parte de um corpo. E aqui está outro ponto importante. Pedir que a vontade de Deus seja feita é aceitar que muitas vezes ela será diferente da nossa. Isso exige maturidade espiritual. É fácil aceitar a vontade de Deus quando ela coincide com os nossos desejos, mas é desafiador aceitá-la quando ela nos leva por caminhos inesperados. Foi isso que Jesus viveu no Getsêmani. Em Mateus 26:39, ele orou: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse é o exemplo supremo de submissão. Jesus, o Filho de Deus, escolheu a vontade do Pai em vez da sua própria. Ele nos mostra que a verdadeira vitória não está em impor, mas em se render. E como isso se aplica no início do dia? Simples. Quando acordamos e oramos, seja feita a tua vontade, estamos nos preparando para viver sob a direção divina. Estamos dizendo: Senhor, eu não sei o que me espera lá fora, mas eu confio que o teu plano é melhor do que o meu. E essa confiança traz paz. Filipenses 4:6-7 nos garante: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz é o resultado de entregar a vontade. E não podemos esquecer que o inimigo sempre vai tentar nos desviar dessa entrega. Ele vai tentar convencer que o nosso jeito é melhor, que os atalhos são mais rápidos, que não precisamos esperar em Deus. Mas esses atalhos são armadilhas. O diabo sempre oferece facilidades que custam caro depois. Já Deus nos convida a confiar, mesmo quando o caminho parece mais longo, porque a vontade dele é sempre perfeita. Quando oramos assim logo cedo, estamos também blindando a mente contra as distrações. Estamos colocando uma lente espiritual para enxergar o dia, e isso muda tudo, porque se você não ora, qualquer coisa rouba sua atenção. Mas se você começa com a oração, você já entra no dia com os olhos fixos no alto. Colossenses 3:2 nos lembra: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E eu pergunto, o que aconteceria se cada manhã da sua vida fosse marcada por esse pedido sincero? Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu digo o que aconteceria: o céu tocaria a terra.
O impossível se tornaria possível, o caos se tornaria ordem, a ansiedade se transformaria em confiança, a dúvida se converteria em fé. Porque quando Deus governa, até o deserto floresce. Isaías 35, 1, 2 descreve: o deserto e o lugar seco se alegrarão, e o ermo exultará, e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regozijará de alegria e exultará. Meu irmão, minha irmã, não comece mais um dia sem entregar a sua vontade a Deus. Não saia de casa sem antes alinhar o coração com o céu. Não permita que a pressa dite o rumo do seu dia. Deixe que o reino venha primeiro. Quando o reino vem, tudo se ajusta. Quando o reino governa, o impossível acontece. Quando o reino se manifesta, o céu invade a terra. E talvez você esteja vivendo dias de incerteza, sem saber o que fazer, cheio de medo do futuro. Hoje eu te digo, confie na vontade de Deus. Ela pode parecer estranha agora, mas no final fará sentido. Ela pode doer no presente, mas produzirá frutos eternos. O salmista declara no Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Essa é a promessa. Jesus nos mostrou que até as necessidades mais simples podem ser levadas diante de Deus. Pedir o pão não é apenas sobre alimento físico, é sobre sustento em todas as áreas: força emocional, clareza mental, sabedoria para decisões, paciência nas provações. É como dizer: Senhor, supre a minha vida com aquilo que só o Senhor pode me dar. Ao iniciar o dia com esse pedido, não ficamos reféns da ansiedade do amanhã, porque o coração entende que cada dia já traz consigo a provisão que vem do alto. É confiar que o Pai cuida do detalhe e não falha no essencial. Essa parte da oração do Pai Nosso é ao mesmo tempo simples e profunda, porque todos nós precisamos de pão. Pão aqui simboliza aquilo que nos mantém vivos, aquilo que nos sustenta na caminhada. Mas Jesus amplia essa ideia para além do alimento da mesa. Ele nos ensina que o sustento que realmente precisamos vem do alto. Há quem tenha abundância de comida, mas falta paz. Há quem tenha riquezas, mas falta esperança. Há quem tenha oportunidades, mas falta sabedoria. O pão que pedimos ao Pai não é apenas trigo assado, mas é tudo aquilo que mantém a nossa alma firme, o coração em paz e a mente equilibrada. Quando oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, estamos reconhecendo 3 verdades fundamentais: dependência, gratidão e confiança. Dependência, porque assumimos que não podemos viver sem Ele. Gratidão, porque reconhecemos que o que temos vem das mãos dele. Confiança, porque acreditamos que ele proverá também amanhã, mas pedimos apenas o de hoje, crendo que o amanhã será cuidado por ele no tempo certo. É impossível não lembrar do episódio do maná no deserto. Em Êxodo 16, Deus sustentou o povo de Israel enviando pão do céu. Mas havia uma condição: deveriam recolher apenas a porção necessária para cada dia. Quem tentava guardar mais, via o maná apodrecer. Isso nos ensina que o sustento de Deus é diário. Ele nos chama para uma dependência constante, para um relacionamento contínuo. Não adianta querer estocar fé para a semana inteira. O alimento espiritual é fresco, é diário, é de manhã em manhã, e isso nos desafia a acordar e buscar novamente. Quantas vezes queremos viver de reservas espirituais? Lembramos de uma experiência do passado, de uma oração respondida anos atrás, de um culto emocionante que já vivemos. Mas o Senhor nos ensina: o pão é de hoje. A graça é de hoje. O socorro é de hoje. As misericórdias se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Isso significa que há pão novo todo dia para aqueles que buscam. Mas há também uma verdade dura nesse pedido: nos dá hoje.
Não é sobre pedir o excesso, não é sobre exigir abundância para ostentar, não é sobre desejar acúmulo, é sobre confiar no suficiente. É como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4:11-12. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Isso é maturidade espiritual. Pedir o pão de hoje e confiar que amanhã Deus proverá novamente. E como precisamos dessa consciência nos dias de hoje. Vivemos numa sociedade marcada pela ansiedade, pela pressa, pela busca incessante por mais. Sempre queremos acumular, sempre tememos o amanhã, sempre sentimos que falta algo. Mas Jesus nos ensina a orar de forma diferente. Ele nos ensina a descansar no hoje. Ele nos chama a viver o presente com fé, a confiar que o Pai está cuidando dos detalhes. Isso não significa irresponsabilidade, mas significa fé no cuidado de Deus. Pense no que significa começar o dia assim: Pai, dá-me hoje o pão necessário. Isso liberta a mente de muitos pesos. Porque não precisamos resolver tudo agora. Não precisamos carregar o fardo do futuro. Não precisamos nos sufocar com a ansiedade de coisas que nem aconteceram. Basta viver um dia de cada vez, confiando que a provisão virá. É como Jesus disse em Mateus 6:34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esse pedido também nos ensina algo sobre humildade, porque quando pedimos o pão, estamos admitindo que somos dependentes. O orgulho humano gosta de acreditar que tudo vem do próprio esforço. Mas quando dobramos os joelhos e pedimos o pão, reconhecemos que tudo vem de Deus. Até mesmo aquilo que parece fruto do nosso trabalho é, na verdade, provisão dele. A saúde para trabalhar, a oportunidade, o fôlego de vida, tudo é dádiva. É como Tiago 1,17 nos lembra: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. E não podemos esquecer que Jesus também disse em João 6,35: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso nos mostra que, em última instância, o pão de cada dia é Ele mesmo. Cristo é o sustento da alma, é o alimento eterno, é a provisão que nunca acaba. Podemos ter pão na mesa, mas se não tivermos Cristo no coração, continuaremos vazios. Por outro lado, mesmo em tempos de escassez material, quem tem Cristo tem alimento espiritual que fortalece e sustenta. Então, quando oramos essa parte do Pai Nosso, precisamos lembrar: estamos pedindo a Deus não apenas pão físico, mas também Cristo vivo em nós. Estamos pedindo presença, comunhão, alimento eterno. Isso muda a forma de enxergar a vida, porque não é só sobre barriga cheia, é sobre coração saciado. Não é só sobre contas pagas, é sobre alma em paz. Não é só sobre portas abertas, é sobre passos guiados. E veja como isso se aplica na prática. Quando você pede ao Pai o pão de cada dia, você também está pedindo equilíbrio emocional. Está dizendo: Senhor, dá-me paciência para lidar com os desafios. Dá-me sabedoria para tomar decisões. Dá-me paz para enfrentar as provações. Dá-me clareza para não me perder em meio ao barulho. Esse é o sustento que mantém a vida funcionando. Sem isso, podemos até ter recursos externos, mas internamente estaremos quebrados. Talvez você esteja passando por um momento de escassez, não apenas financeira, mas emocional. Talvez esteja se sentindo sem forças, sem clareza, sem direção. Hoje a palavra te lembra: peça o pão de hoje. Não queira resolver toda a sua vida agora. Peça o sustento de hoje. Peça a graça de hoje. Peça a paz de hoje. Peça a fé de hoje. E amanhã peça novamente. Essa é a caminhada da fé.
passo a passo, dia após dia, confiando que Deus não falha no essencial. E há ainda outra lição. Esse pedido nos convida à solidariedade, porque não dizemos meu pão, mas o pão nosso. Isso nos lembra que não podemos pensar apenas em nós mesmos. Há um chamado coletivo, uma consciência de que o pão que pedimos é para todos. Isso nos desafia a compartilhar, a repartir, a não guardar só para nós. Em Atos 2:44-45, vemos a igreja primitiva vivendo isso. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. O pão nosso é também sobre justiça, sobre compaixão, sobre olhar para o próximo. Ao pedir o pão de cada dia, também reconhecemos que há muitos que não têm o básico. E como filhos de Deus, somos chamados a ser resposta de oração para outros. Muitas vezes Deus coloca em nossas mãos o pão que alguém orou pedindo. E quando repartimos, o reino se manifesta. O céu toca a terra não apenas quando recebemos, mas também quando compartilhamos. Por isso, essa oração é tão poderosa, porque ela não apenas supre, mas também transforma. Ela nos ensina a confiar, a agradecer, a depender, a compartilhar. Ela nos ensina a viver de forma simples e profunda, sabendo que cada dia tem sua própria provisão. Talvez você esteja hoje carregando a ansiedade do amanhã. Talvez esteja preocupado com contas, com problemas de saúde, com decisões importantes. Eu te digo, entregue isso ao Pai. Peça apenas o pão de hoje. Confie que o Deus que cuida dos lírios do campo e das aves do céu também cuida de você. Mateus 6:26-30. Ele não falha, ele não se atrasa, ele não esquece. Ele é fiel. E lembre-se, até as necessidades mais simples importam para Deus. Você pode levar a Ele aquilo que parece pequeno. Pode levar a dor, a preocupação, a dúvida, o medo. Ele se importa, Ele ouve, Ele responde. O pão de cada dia é para o corpo, mas também para a alma. E você não precisa viver um dia sequer sem esse sustento. Antes de enfrentar o mundo lá fora, precisamos vencer as guerras de dentro. Perdoar é abrir espaço para que o coração respire, é não carregar pesos que nos enfraquecem, é escolher a liberdade que só o amor de Cristo traz. Jesus nos ensinou a começar o dia reconhecendo nossa necessidade de perdão e, ao mesmo tempo, liberando perdão a quem nos feriu. É assim que não deixamos o rancor ser a primeira voz do dia. E quando terminamos essa oração, entendemos: o Pai nos guarda, nos liberta e nos guia. Essa parte do Pai Nosso é uma das mais profundas porque toca diretamente no coração humano. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Jesus está nos ensinando algo que não é apenas uma formalidade espiritual, mas uma chave de libertação. O perdão é a ponte entre nós e Deus, e também entre nós e o próximo. Não existe oração verdadeira sem o reconhecimento de que precisamos de perdão. E não existe vida livre sem a disposição de perdoar. Quando Jesus fala de dívidas, Ele não está se referindo apenas a contas financeiras, mas às nossas falhas, pecados, erros, escolhas equivocadas. Cada um de nós carrega um histórico de dívidas espirituais diante de Deus. O apóstolo Paulo declara em Romanos 3:23: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, ninguém é justo por si mesmo, ninguém pode se gloriar de ser perfeito. Por isso, ao começar o dia pedindo perdão, estamos reconhecendo nossa condição de dependentes da graça. E é exatamente aí que o Evangelho se revela poderoso. Porque embora tenhamos dívidas que nunca poderíamos pagar, Cristo as levou sobre si na cruz. Colossenses 2:14 afirma:
E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Isso significa que a lista de acusações contra nós foi anulada pelo sangue de Jesus. Não existe condenação para os que estão em Cristo. Quando oramos, perdoa-nos as nossas dívidas, estamos mergulhando na fonte da graça que já foi liberada na cruz. Estamos lembrando que o perdão de Deus não é mérito, é presente, mas a oração não para aí. Ela nos confronta com algo ainda mais difícil. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui está o ponto em que muitos tropeçam, porque receber perdão é maravilhoso, mas oferecer perdão dói. É fácil pedir a Deus que apague nossos erros, mas é difícil apagar a dívida emocional de quem nos feriu. No entanto, Jesus coloca as duas coisas juntas, o perdão que recebemos e o perdão que damos. Isso porque não há como viver a graça sem praticá-la. Em Mateus 18, 21, 22, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Isso não é uma conta matemática, mas uma lição espiritual. O perdão deve ser ilimitado, constante, renovado. Porque se Deus nos perdoa sem medida, como poderíamos limitar o perdão ao próximo? Perdoar não é esquecer. Perdoar não é fingir que nada aconteceu. Perdoar não é dizer que a dor não foi real. Perdoar é escolher não viver preso a essa dor. É entregar a justiça nas mãos de Deus. É decidir que o ofensor não terá mais poder sobre o nosso coração. É escolher ser livre. E é por isso que Jesus nos ensina a começar o dia assim. Porque se não liberamos perdão, acordamos carregados. O rancor se torna a primeira voz do dia. O ressentimento dita o ritmo. A mágoa consome as forças. Mas quando oramos, Pai, perdoa-me e eu também perdoo. Estamos limpando o coração antes de sair para o mundo. Estamos arrancando as correntes internas antes de enfrentar os desafios externos. Perdoar é abrir espaço para que o coração respire. É como abrir a janela de um quarto fechado. O ar fresco entra, a luz invade, o ambiente se transforma. Quando não perdoamos, o coração fica abafado, pesado, escuro. Quando perdoamos, ele se enche de leveza, clareza, vida. Mas por que é tão difícil? Porque nossa carne deseja justiça imediata. Queremos que quem nos feriu pague, que sofra, que receba de volta. O perdão parece injusto e, de fato, ele é. O perdão não é justo, ele é gracioso. Não perdoamos porque o outro merece, perdoamos porque nós também fomos perdoados sem merecer. Efésios 4:32 nos lembra: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quando compreendemos a profundidade do perdão de Deus em nossa vida, entendemos que não temos o direito de negar perdão a ninguém. Isso não significa que devemos continuar em relações abusivas ou tolerar injustiças, mas significa que não podemos carregar ódio em nosso coração. O perdão não é reconciliação automática, mas é libertação pessoal. É soltar as algemas da alma. E veja como isso é poderoso para o início do dia. Se você acorda já com o coração disposto a perdoar, ninguém pode roubar a sua paz. Se você acorda lembrando que também é pecador e que depende da graça, você anda em humildade. Se você acorda pedindo perdão e liberando perdão, você não dá espaço para o inimigo plantar sementes de rancor. Isso é uma arma espiritual. Isso é uma estratégia divina para viver em vitória. Jesus mesmo reforçou essa verdade após ensinar o Pai Nosso. Em Mateus 6:14-15, ele disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém,
não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso é sério. Nosso perdão a outros está diretamente ligado à experiência do perdão de Deus em nós. Não porque Deus nos condiciona de forma punitiva, mas porque a graça só pode fluir em corações abertos. Um coração endurecido não consegue receber nem oferecer perdão. E pense comigo, quantas pessoas hoje estão doentes, não no corpo, mas na alma, porque carregam mágoas antigas? Quantos estão presos a lembranças dolorosas que se tornaram cárceres emocionais? Quantos estão exaustos porque cada dia começa com o peso do rancor? Jesus nos deu a saída, liberar perdão. É difícil, mas é libertador. É doloroso, mas é necessário. É desafiador, mas é transformador. Perdoar é escolher a liberdade que só o amor de Cristo traz. É caminhar leve, sem mochilas pesadas de mágoas. É olhar para frente sem estar acorrentado ao passado. É viver a novidade de vida que o Espírito Santo nos oferece. E se você pensa, mas eu não consigo perdoar, eu digo, ninguém consegue sozinho. O perdão verdadeiro é obra do Espírito Santo em nós. É fruto da graça que recebemos. É algo sobrenatural. Por isso, precisamos orar todos os dias. Pai, ajuda-me a perdoar, porque só Ele pode curar o coração ferido, só Ele pode nos dar forças para soltar as correntes. E veja como isso se conecta à cruz. Jesus, pendurado no madeiro, ferido, humilhado, injustiçado, ainda assim orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Esse é o exemplo supremo de perdão. Se ele, inocente, pôde perdoar os que o matavam, como nós não perdoaríamos aqueles que nos feriram de forma menor? O perdão da cruz é a base do nosso perdão diário. Por isso, meu irmão, minha irmã, não comece mais um dia sem essa oração. Peça perdão a Deus, reconheça sua dependência da graça e, ao mesmo tempo, libere perdão a quem te feriu. Não permita que a mágoa dite o tom do seu dia. Não carregue pesos que não são seus. O perdão é o segredo da leveza, é a chave da paz, é a porta para a liberdade. Pai amado, nesta manhã eu me coloco diante de Ti em humildade. Reconheço que sou pecador, que tenho falhas, que dependo da Tua graça todos os dias. Senhor, perdoa as minhas dívidas, apaga as minhas transgressões, lava-me no sangue do Cordeiro. Mas também, Pai, dá-me força para perdoar aqueles que me feriram. Eu não quero começar este dia carregando rancor, não quero viver preso a mágoas, não quero que a primeira voz do dia seja o ressentimento. Eu escolho perdoar, eu escolho liberar, eu escolho viver leve. Senhor, cura o meu coração, ensina-me a amar como Cristo amou, a perdoar como Cristo perdoou, e que ao caminhar hoje eu seja livre, guardado, protegido, conduzido pelo Teu Espírito. Livra-me do mal, guia-me em paz e faz do meu coração um reflexo da Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com humildade e gratidão. Tu és o nosso Pai Celestial, e eu declaro que o Teu nome é santo em minha vida. Que o Teu reino venha sobre mim e sobre a minha casa, que a Tua vontade prevaleça em cada decisão e em cada passo do meu dia. Dá-me o pão necessário, não apenas o alimento da mesa, mas também o sustento da alma, a força para vencer, a sabedoria para escolher e a paz que excede todo entendimento. Senhor, perdoa os meus erros e limpa o meu coração. E assim como sou perdoado, eu escolho perdoar aqueles que me feriram. Livra-me do mal, guarda os meus caminhos e fortalece a minha fé. Hoje eu inicio o meu dia na Tua presença e declaro que nenhum obstáculo será maior do que a Tua graça sobre mim. Em nome de Jesus, amém.
Essas palavras podem parecer simples, mas carregam em si a essência da oração que o próprio Cristo nos ensinou. Não são apenas frases jogadas ao vento, mas um fundamento para a vida diária. Começar o dia assim é mais do que uma rotina devocional. É um ato de entrega, é alinhar o coração com a eternidade antes de enfrentar as pressões do tempo. É abrir a janela da alma para que a luz de Deus entre antes que as trevas da ansiedade tentem invadir. É vestir-se de graça antes de se expor às guerras do cotidiano. Quando dizemos Pai amado, estamos reconhecendo que não falamos com um ser distante, frio ou inacessível. Não falamos com um juiz impiedoso, nem com uma força impessoal da natureza. Falamos com um Pai, e não qualquer Pai, mas o Pai Celestial. Esse reconhecimento já muda tudo, porque nos lembra que temos identidade, que não somos órfãos espirituais, que não caminhamos sozinhos. A oração começa com a relação, não com a necessidade. Antes de pedir qualquer coisa, nós declaramos quem Ele é para nós, Pai. Isso é intimidade, é proximidade, é confiança, mas não é apenas Pai, é Pai amado. Essa palavra desperta em nós gratidão. Ele nos amou primeiro, quando ainda éramos pecadores. Ele nos adotou, Ele nos escolheu, Ele nos chamou de filhos. E esse amor não é teórico, é prático, é real, é eterno. Em Romanos 8,15, Paulo nos lembra: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Esse clamor Abba é a forma mais íntima de se dirigir a Deus, como uma criança que chama o pai no colo. É assim que começamos o dia, no colo do Pai. Logo em seguida declaramos: Tu és o nosso Pai Celestial, e eu declaro que o Teu nome é santo em minha vida. Santificar o nome de Deus é colocar o Senhor no lugar mais alto. É começar o dia reconhecendo que Ele é santo, puro, perfeito, separado de todo mal. É alinhar o coração para não profanar esse nome com atitudes contrárias à sua vontade. É dizer: Senhor, a Tua santidade é o padrão para a minha vida. Não é apenas repetir palavras, é escolher viver de forma que o nome dele seja honrado em cada ação, em cada palavra, em cada decisão. Que o Teu reino venha sobre mim e sobre a minha casa. Aqui está o clamor da alma que deseja viver debaixo do governo de Deus. O reino não é apenas futuro, ele já pode ser experimentado no presente. Quando Jesus andava na terra, ele dizia: O reino de Deus está entre vós. Lucas 17:21. Isso significa que o reino é o governo de Deus no coração humano, é a manifestação do céu na vida diária. Orar pelo reino é pedir que as prioridades do céu governem nossas escolhas, que os valores do céu guiem nossas atitudes, que a justiça do céu se manifeste em nossas relações. E quando incluímos a casa nesse pedido, estamos intercedendo para que nossa família também seja alcançada, guardada, transformada. Que a Tua vontade prevaleça em cada decisão e em cada passo do meu dia. Esse é o ponto mais desafiador, porque envolve abrir mão da nossa própria vontade. A carne deseja controle, a mente deseja dominar, mas o espírito precisa se render. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, Romanos 12:2. Mas muitas vezes ela contraria nossos desejos imediatos. Mesmo assim, quando nos submetemos, descobrimos que essa vontade é sempre melhor. Jesus, no Getsêmani, nos ensinou isso quando disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como Tu queres. Mateus 26:39. Esse é o espírito que precisamos carregar todas as manhãs. Senhor, guia os meus passos, ainda que eu não entenda, ainda que eu não queira, eu confio que o Teu caminho é melhor. Dá-me o pão necessário, não apenas o alimento da mesa, mas também o sustento da alma, a força para vencer, a sabedoria para escolher e a paz que excede todo entendimento.
Aqui aprendemos que a oração não se limita ao material. Claro que precisamos do pão físico, das necessidades básicas, do alimento que nos mantém vivos. Mas Jesus nos mostra que existe um pão maior, o pão da vida, Ele mesmo, João 6,35. Esse pão nos sustenta por dentro, nos dá clareza, nos dá equilíbrio, nos dá coragem. Quando pedimos esse pão, estamos dizendo: Senhor, supre-me de tudo aquilo que só Tu podes dar. E isso inclui força emocional para não desabar diante das pressões, sabedoria para discernir o certo do errado, e a paz que excede o entendimento humano, aquela que guarda o coração em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Senhor, perdoa os meus erros e limpa o meu coração. Aqui está a confissão. Não podemos começar o dia sem reconhecer que falhamos, que precisamos da graça, que carregamos marcas do pecado. Pedir perdão é se humilhar diante de Deus, é dizer: eu não sou perfeito, eu preciso do Teu sangue que purifica. Mas Jesus vai além. E assim como sou perdoado, eu escolho perdoar aqueles que me feriram. Essa é a parte mais difícil e ao mesmo tempo mais libertadora. Perdoar não é esquecer a dor, mas é escolher não se prender a ela. É abrir espaço para que o coração respire. É não permitir que o rancor seja a primeira voz do dia. É decidir que ninguém terá poder sobre a nossa alma além de Cristo. Livra-me do mal, guarda os meus caminhos e fortalece a minha fé. Esse clamor é essencial, porque o mal não descansa, as tentações não cessam, o inimigo não tira férias. Todos os dias precisamos da proteção do Senhor. Pedir livramento é reconhecer nossa fragilidade e confiar no cuidado dele. É como o salmista que orou: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Salmo 121, 5, 7. Que promessa maravilhosa! Deus não apenas livra de perigos visíveis, mas também guarda nossa alma contra ataques invisíveis. Hoje eu inicio o meu dia na Tua presença e declaro que nenhum obstáculo será maior do que a Tua graça sobre mim. Essa é a declaração de fé. Obstáculos virão, sim. Dificuldades vão aparecer, sim. Mas nada é maior que a graça de Deus. Paulo entendeu isso quando ouviu do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. A graça não é apenas favor imerecido, é força sobrenatural que nos capacita a enfrentar o que parece impossível. Começar o dia assim é declarar: problemas não vão me parar, porque a graça vai me sustentar. E ao finalizar com "em nome de Jesus, amém", selamos a oração na autoridade daquele que venceu a morte. Não oramos em nosso nome, não oramos por mérito, mas oramos em Cristo, o mediador entre Deus e os homens. Ele é a garantia de que nossas palavras chegam ao trono. Ele é a ponte que liga a terra ao céu. Ele é o selo de vitória em cada oração. Cada frase dessa oração se desdobra em um universo de significado. É uma oração que pode ser repetida em poucos segundos, mas que carrega profundidade suficiente para guiar uma vida inteira. E quando fazemos dela o início de cada dia, estamos construindo uma rotina espiritual sólida, um alicerce firme que nos sustenta em meio às tempestades. E talvez você pense: mas repetir isso todos os dias não se torna mecânico? A diferença está no coração. Não são as palavras em si que movem o céu, mas a sinceridade com que são ditas. Quando cada palavra é vivida, quando cada frase é sentida, a oração não é repetição, é transformação. Por isso, meu irmão, minha irmã, não subestime o poder de começar o dia assim. Não abra mão de dobrar os joelhos, de levantar a voz, de colocar Deus no centro. Essa oração é uma arma contra a ansiedade, é um antídoto contra o rancor, é uma fortaleza contra o mal, é uma fonte de paz e de força. Ela resume a vida cristã: adoração, entrega,
provisão, perdão, proteção e fé. Pai amado, eu te agradeço por este dia que começa. Tu és o meu Pai celestial, santo e exaltado. Eu peço que o teu reino governe sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Que a tua vontade prevaleça em cada detalhe da minha vida. Senhor, dá-me hoje o pão necessário, o sustento físico, mas também a paz que guarda a mente, a força que levanta, a sabedoria que ilumina. Perdoa-me, Senhor, por minhas falhas, e enche o meu coração com a tua graça, para que eu também perdoe aqueles que me feriram. Não permitas que o rancor ou a mágoa dominem o meu coração. Livra-me de todo o mal. Guarda-me de armadilhas, protege os meus passos, fortalece a minha fé. Eu declaro que a tua graça é maior que qualquer obstáculo. Eu inicio este dia debaixo da tua presença, seguro de que a tua mão me guia, de que o teu amor me envolve, de que a tua fidelidade nunca falha. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Eu quero de coração agradecer a você que ficou comigo até aqui, porque eu sei que a sua vida tem valor para Deus e cada minuto que você separa para ouvir a palavra é uma semente que Ele mesmo vai regar no seu coração. Esse vídeo não é apenas mais um conteúdo, ele é uma ferramenta para que o céu toque a terra na sua vida. E sabe por que eu peço que você compartilhe esse vídeo? Porque existe alguém perto de você que está precisando dessa mesma palavra. Alguém que talvez esteja cansado, sem forças, sem esperança, e através do seu simples gesto de enviar esse vídeo, você pode ser canal de transformação. A bênção não para em você, ela flui através de você para alcançar outros. Então, compartilhe com seus amigos, com sua família, no grupo da igreja, porque quanto mais essa mensagem se espalhar, mais corações serão alcançados pelo amor de Cristo. E antes de sair, já te convido a assistir o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela, porque eu tenho certeza de que Deus ainda tem algo poderoso para falar ao seu coração. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.